Desde a queda de Roma até o amanhecer do Renascimento, a Idade Média foi uma era da história que englobou uma mudança social massiva. Um período de guerra internacional, rebelião nacional, doenças devastadoras e, às vezes, crueldade brutal. Aqui estão alguns dos destaques ou pontos baixos, dependendo do seu ponto de vista, que ocorreram ao longo do período de 1000 anos. Bem-vindo à loucura medieval. Após ser saqueada por Alarico, rei dos Visigodos em 410, e depois por Genserico, o rei dos Vândalos, cerca de 45 anos depois, este foi o toque de finados que anunciou o fim do Império Romano. O assassinato brutal de Nepos, o último imperador romano, em 480 é considerado por muitos como o início da Idade Média. Agora, sem um único estado ou governo para unir o povo da Europa, foi a Igreja Católica que se tornou a instituição mais poderosa na Idade Média. 481. Ascensão dos francos. Clovis foi o primeiro rei dos francos que conseguiu unir as tribos francas sob um único governante e inaugurar a Era Merovingia, que governou o que eventualmente se tornaria conhecido como França pelos próximos 200 anos. Clovis se converteu ao cristianismo em 496 e os francos derrotaram os visigodos na Batalha de Vouillé na primavera de 507. O Código Justiniano. Justiniano I tornou-se imperador romano do Oriente em 527 e começou a sua restauração do império. Ele publicou um código de direito civil 2 anos depois, que ainda é a base do direito civil em muitos países hoje, e ficou conhecido como o Código de Justiniano. Seu reinado marcou um desenvolvimento na cultura bizantina. Em 570, Maomé nasceu. Maomé nasceu em Meca. Ele é considerado o último dos profetas enviados e suas revelações de Deus estão registradas no Alcorão, o texto religioso central e livro sagrado do povo muçulmano. 597, primeiro arcebispo de Canterbury. Agostinho, um monge cristão de Roma, foi dito ser o apóstolo dos ingleses e foi criado arcebispo pelo Papa Gregório, o Grande. Ele foi enviado à Inglaterra e converteu com sucesso o rei Athelbert de Kent ao cristianismo. Agostinho foi uma figura fundadora na Igreja da Inglaterra. 793, o início da Era Viking. Invasores saqueiam a igreja de São Cuthbert em Lindisfarne, na costa inglesa, considerado o berço do cristianismo na Grã-Bretanha. O assalto chocou a Europa inteira. A Era Viking viu 200 anos de terror, enquanto guerreiros escandinavos saqueavam e pilhavam, matando milhares de europeus, russos e bizantinos, em sua busca para conquistar. Vikings se estabeleceram no noroeste da França e ficaram conhecidos como normandos. 800. Ascensão dos carolíngios. Carlos Magno foi coroado imperador dos romanos pelo Papa, o primeiro em 300 anos. Após conquistar um vasto império no oeste, ele se aliou à Igreja Católica, consolidando os poderes religioso e político. Ele tem sido referido como o pai da Europa. 886, Alfredo, o Grande. Alfredo tornou-se o primeiro rei de uma Inglaterra unida depois que ele expulsou os dinamarqueses de Londres. 961, Otto, o grande Carlos Magno, foi o ambicioso Otto que deixou sua marca como imperador do Sacro Império Romano. Ele continuou unindo as tribos alemãs, controlando a igreja e fortalecendo sua autoridade ao expandir seus poderes. Otto era conhecido como um grande comandante militar e conquistou o reino da Itália. 1021, o primeiro romance.
A épica japonesa O Conto de Genji, dito ser o primeiro romance do mundo, foi escrito pela nobre e poeta Murasaki Shikibu. 1066 Guilherme, o Conquistador. O Duque da Normandia conquistou a Inglaterra depois que derrotou o rei Harold na Batalha de Hastings, encerrou o governo anglo-saxão e iniciou a linhagem normanda. É visto como o evento mais importante na Inglaterra medieval, pois transformou a sociedade e a política, afetando tanto a cultura quanto a língua inglesa. 1088, a primeira universidade. O mais antigo centro europeu de educação foi formado em Bolonha, Itália, por uma guilda de estudantes, e foi a primeira universidade a empregar uma mulher como palestrante em 1239. Betissida Gazzadini primeiro estudou em Bolonha e depois lecionou lá, mas supostamente foi solicitada a usar um véu para que não distraísse seus alunos. 1095, a Primeira Cruzada. A primeira das 9 grandes cruzadas iniciou-se quando o Papa Urbano pediu apoio para retomar a Terra Santa dos muçulmanos, que haviam capturado partes do Império Bizantino. A primeira cruzada foi vitoriosa para os europeus, mas desencadeou mais conflitos que seguiram intermitentemente até o final do século XV. Milhares de muçulmanos e cristãos morreram nas guerras religiosas pela conquista de Jerusalém e regiões próximas. 1119. Os Cavaleiros Templários. A ordem militar dos Cavaleiros Templários foi criada para proteger os peregrinos cristãos que visitavam a Terra Santa. Reconhecidos por seus mantos brancos com uma cruz vermelha, eles rapidamente enriqueceram ao criarem uma forma primitiva de banco, ascendendo ao poder. Eles foram derrubados em 1312 pelo rei Filipe IV da França, e muitos membros foram acusados de heresia e executados. 1206, os mongóis. Genghis Khan foi eleito governante dos mongóis e estabeleceu seu império. Os mongóis conquistariam grande parte da Eurásia durante os séculos XIII e XIV, tornando-se o maior império da história. Magna Carta de 1215. O rei João da Inglaterra foi forçado por barões rebeldes a assinar a Grande Carta em Runnymede, declarando que ele não estava acima da lei. O documento concedeu maior poder à nobreza e lançou as bases para a democracia. 1271, Marco Polo. Aos 17 anos, o explorador italiano começou sua jornada para a Ásia. Ele passou 24 anos explorando antes de retornar a Veneza e publicar um livro sobre suas viagens, no qual documentou suas aventuras em países como Índia, Pérsia, Japão e China. 1273, o conde Rudolf da Casa de Habsburgo foi o primeiro rei da Alemanha da dinastia Habsburgo a ser feito santo imperador romano. A família continuou a se tornar uma das mais importantes da Europa, produzindo reis da Croácia, Espanha, Portugal e Hungria, entre outros. O desespero da família em consolidar seu poder levou ao casamento entre parentes, que produziu deficiências físicas e deformidades faciais, incluindo o maxilar, nariz e lábio dos Habsburgo. 1296 Guerras Escocesas. Eduardo I da Inglaterra invadiu a Escócia e a Primeira Guerra de Independência da Escócia começou, resultando na Batalha da Ponte de Stirling um ano depois. William Wallace liderou a resistência escocesa, sendo nomeado Guardião da Escócia. Posteriormente foi capturado e executado em Londres em 1305. Robert the Bruce foi coroado rei dos escoceses em 1306 e a Primeira Guerra terminou em vitória para os escoceses após a Batalha de Bannockburn, com um tratado e independência reconhecida.
1299. O Império Otomano. O turco Osman I fundou o Emirado Otomano, que se tornou o Império Islâmico mais duradouro, durando mais de 600 anos. 1337. A Guerra dos 100 Anos. Depois de 116 anos, os conflitos esporádicos entre Inglaterra e França recomeçaram, com cada uma buscando dominar a outra. A guerra resultou em cerca de 62 grandes batalhas e cercos, incluindo as batalhas de Crécy e Agincourt e os cercos de Calais e Orleans. A Guerra dos 100 Anos terminou em 1453, com a Inglaterra perdendo o controle de todos os seus domínios franceses, exceto por Calais. 1347. A Peste Negra. A peste bubônica chegou à Europa pela primeira vez e dizimou uma estimativa de 20 a 40% da população no primeiro ano. A doença se espalhou rapidamente, especialmente em áreas densamente povoadas. Durante 4 anos, matou aproximadamente 35 milhões de pessoas, sendo um dos maiores desastres humanos da história. 1368. A Grande Ming. O início da dinastia Ming na China foi quando um grupo de rebeldes derrubou os mongóis que governavam. Ming seria a última casa governante nativa do país e governou por cerca de 280 anos. 1380. Os Contos de Canterbury. Geoffrey Chaucer iniciou seu manuscrito sobre um grupo de peregrinos narradores. Os Contos de Canterbury se tornaram a base para a formação do inglês moderno. 1415. A Batalha de Agincourt. Em um ponto de virada na Guerra dos 100 Anos, o exército francês superior sofreu uma derrota catastrófica nas mãos do rei Henrique V da Inglaterra e seu pequeno exército. Como resultado, Henrique foi declarado herdeiro do trono da França. 1428. Ascensão dos Aztecas. O quarto rei mexicano, Itzcoatl, começou sua expansão de um império que durou 90 anos. Os aztecas, altamente intelectuais social e artisticamente, possuíam um sistema de castas similar ao feudalismo europeu, com nobres no topo e servos na base. O Império Azteca caiu para os espanhóis no início do século XVI, 1431. Morte de Joana d'Arc. A adolescente, que foi fundamental na Guerra dos 100 Anos a favor dos franceses, foi julgada como bruxa e executada sendo queimada na fogueira. Joana ajudou a levantar o cerco de Orleans, o que possibilitou a coroação do rei francês Carlos VII. 1434. Ascensão dos Médici. No século XV, Florença era um dos centros comerciais mais prósperos da Europa. A Casa dos Médici ascendeu como um poder político, produzindo 4 papas e 2 rainhas. O Banco Médici, formado em 1397, era uma das instituições mais respeitadas e ricas da Europa. Originalmente parte da próspera classe mercantil, a família foi grande patrona das artes e ciências, financiou o desenvolvimento da ópera e do piano e patrocinou luminares como Da Vinci e Michelangelo. 1439. A prensa de impressão. O artesão alemão Johannes Gutenberg inventou uma prensa de impressão de tipos móveis. A Bíblia dele foi o primeiro grande livro impresso na Europa e teve uma influência direta no desenvolvimento do Renascimento. Gutenberg foi descrito como uma das figuras mais influentes da história humana. 1441. Escravidão. Príncipe Henrique, filho do rei João I de Portugal, ficou conhecido como o navegador por ser o principal instigador da era dos descobrimentos e patrono da exploração marítima. Ele recebeu de presente escravos trazidos da África,
Assim começou o comércio de escravos africanos. Lagos, atualmente no Algarve português, foi o primeiro ponto de entrada de escravos na Europa. 1453. A queda de Constantinopla. A cidade foi capturada após um cerco de 53 dias, que viu o sultão Mehmed, o conquistador de 21 anos, fazer de Constantinopla a nova capital do Império Otomano. Isso marcou o fim do Império Bizantino, e muitos historiadores consideram isso o fim do período medieval. 1455 Guerras das Rosas. As guerras civis, travadas durante 32 anos, foram uma disputa entre as ramificações York e Lancaster da Casa Real dos Plantagenet pelo controle do trono inglês. Acredita-se que a Batalha de St. Albans marcou o início das hostilidades quando Richard de York capturou o rei Henrique VI, 1492, a unificação da Espanha. Fernando II de Aragão e Isabel de Castela, dois dos monarcas mais poderosos da Espanha, expulsaram todos os judeus do país. Ao travarem uma campanha militar contra os mouros, eles expulsaram todos os muçulmanos e uniram o país, tornando-se conhecidos como os monarcas católicos. No mesmo ano, o casal patrocinou o explorador italiano Cristóvão Colombo, que partiu em expedição naval buscando uma rota ocidental para a China. Ele aportou em uma ilha nas Bahamas em outubro de 1492. Obrigado por assistir a este episódio, por favor. Nos informe nos comentários se você gosta deste tipo de formato. E te vejo na próxima semana para mais um. Tenha uma ótima semana, saúde!